Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu estou lendo na nova versão internacional, NVI, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Repetindo: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amados, essa definição de fé é bíblica. A fé é exatamente isso. E a fé não é algo meramente exterior, meramente de palavras, mas muito pelo contrário, ela vem do interior, de um coração convertido, de uma vida consagrada a Deus. Até mesmo se nós seguirmos lendo Hebreus capítulo 11, nós vamos ver ali uma lista de heróis da fé do Antigo Testamento, homens que se doaram e se entregaram e obedeceram a Deus por toda a vida. Então a fé está intimamente ligada à obediência. A fé está intimamente ligada, irmãos, à sua entrega a Deus. Amém? E é sobre essa fé que nós vamos meditar nessa noite. E eu quero direcionar essa palavra de fé para as famílias nessa noite, para os casais, para os futuros casais, para nós, irmãos, para as famílias que aqui estão. Quem sabe hoje está a mãe e está os filhos, ou o pai e os filhos, o filho, está só o casal, os filhos não se encontram, ou quem sabe só está os filhos, não importa, é para a família. Amém? Irmãos, todos nós que casamos almejamos ter uma família abençoada, não é verdade? Todos nós que casamos, lá quando fizemos as nossas juras de amor, quando fizemos os nossos votos diante do pastor, diante do sacerdote, diante das testemunhas e diante de Deus, lá o nosso coração está voltado para ter uma família abençoada, uma família de paz, marido e mulher, e esposa, homem e mulher, unidos numa só carne, sendo companheiro um do outro, e posteriormente ter os filhos, e essa família estar debaixo da vontade e dos cuidados de Deus. Eu acredito que todo o pensamento é esse. Até mesmo para os que são solteiros aqui ainda, eu acredito que eles têm esse pensamento: vou casar um dia, vou ter uma família, eu quero que a minha família seja uma família destruída, eu quero que a minha família passe muito trabalho, eu quero que os meus filhos passem fome, eu quero ver se eu faço de tudo para causar o caos na minha família. Não é isso que pensamos, obviamente, é totalmente ao contrário. Mas para termos um casamento, irmãos, de acordo com a vontade de Deus, é preciso, irmãos, começar a ver as coisas conforme Deus vê. Se eu quero ter um casamento, se eu quero que a minha família seja abençoada, seja de acordo com a vontade de Deus expressa na Bíblia, é preciso, é necessário que o pai, que a mãe, que o marido, que a esposa tenham os olhos de Deus, isto é, vejam do jeito que Deus vê as coisas, não ver com os olhos meramente naturais, mas ver com a visão de Deus para a família. Só tem um problema, irmãos. Geralmente, nós estamos muito longe de sermos aquilo que Deus deseja que nós somos. Estamos longe de sermos aquilo que Deus deseja que nós viemos ser. Aí fica muito difícil.
Porque quando nós nos afastamos de Deus, ora logo nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, e logo eu também não vejo como Deus vê o nosso casamento, a família. Se andarmos em desacordo com a vontade de Deus, como veremos como Deus vê? E aqui reside todo o problema. Nós olharmos o casamento, nós olharmos a vida conjugal, marido e mulher, nós olharmos a família conforme o olhar meramente humano. Se nós olharmos a família de uma maneira meramente humana, qualquer problema, qualquer dificuldade, eu me separo. Eu não estou nem aí. Eu faço o que eu quero. A esposa faz o que quer. Os filhos fazem o que bem querem. Este é o perigo de nós andarmos, pais, mães e filhos, longe de Deus, da visão de Deus familiar. E nós vamos nessa noite, irmãos, conforme nós lemos o texto, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, definição de fé bíblica é isso. Mas a concordância de Strong também define fé como certeza, convicção, confiança em Deus. Fé pressupõe confiança, certeza, convicção em Deus, igreja. E isso necessariamente, como disse anteriormente, passa pela obediência, passa por fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como nós entendemos fé? Tanto que se fala de fé, de fé e de fé. Irmãos, a fé tem no mínimo dois componentes. E eu vou pedir para a Vitória colocar Romanos capítulo 10, versículo 8 ao versículo 10. Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Vamos acompanhar aqui no telão, gente, para ser mais rápido. Isso o texto. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. 2 pontos. Que palavra é essa? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 10. Pois com a boca se crê para a justiça, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esses dois componentes são necessários: crer com o coração e confessar com a boca. Um componente interno é no meu interior, é crer com o meu coração, é crer com a minha alma, é crer com o meu espírito em Deus. E depois, posteriormente, eu confessar com a minha boca. Nenhum desses componentes sozinhos são completos. Não adianta eu apenas crer com o meu coração e não confessar com a minha boca, não declarar com a minha boca. E não apenas também eu falar com a minha boca que acredito e que creio em Deus, que creio na Bíblia, mas no meu interior está vazio de Deus. Então nós temos que ter bem isso gravado em mente, irmãos. O nosso interior tem que estar cheio de fé. A minha alma tem que estar presa em Deus, na sua palavra, cheias de fé. E consequentemente, tudo que eu falar, tudo que eu colocar para fora, tudo que eu confessar com a minha boca, então será resultado daquela vida de fé. E quantas vezes, irmãos, nós em vez de enchermos o nosso interior de fé,
de obediência a Deus, e com a nossa boca declarar, confessar coisas boas para a família, eu encho o meu interior de coisas ruins, encho o meu interior de raiva da esposa, de raiva do marido, de raiva dos filhos. Quantas vezes eu me encho o meu interior, irmãos, de coisas ruins, de coisas que aconteceram há 2, 3, 4, 5 anos atrás, mas que no momento de desavença, eu, em vez de pensar e raciocinar no que Deus me fala, eu me lembro daquilo que a minha esposa me magoou há algum tempo atrás, o marido magoou, o filho magoou, e logo eu encho a minha boca de coisas ruins. Nós temos, irmãos, que ter esses dois componentes da fé no nosso coração, encher o nosso interior de fé, de amor, de obediência, e consequentemente, irmãos, tudo que sair da nossa boca será prazeroso, servirá de bênção, servirá, irmãos amados, bênção para a família, amém? E qual é a sequência da operação da fé? Ora, devemos crer primeiro para depois falar, devemos primeiro encher o nosso interior. Em 2 Coríntios, ou segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz: eu criei, por isso eu falei. Em Marcos 11, 23, Jesus diz: mas crer que se fará o que diz, assim será feito. Nós temos, irmãos, que aprender esta sequência da operação da fé. Primeiro temos que crer em Jesus, primeiro temos que nos encher da fé em Jesus, e depois, então, cheios da fé, cheios da graça, nós então falamos aquilo que o nosso interior está cheio. Por que isso é importante? Irmãos, quantas vezes nós já vimos, eu até comento muito com a André, nesse sentido somos muito parecidos, a gente não expõe muito a nossa vida, mas quando a gente vê aí no Insta, principalmente no tempo do Facebook, a mulher fazendo uma declaração de amor para o marido é aquele negócio todo, passa pouco tempo, separação, destruição do lar. O que é isso, irmãos? Aquelas palavras não passavam de repetição de palavras, de coisas da boca para fora, e não era do seu interior, da alma, do amor que propriamente sentia pelo marido ou pela esposa. Então há uma diferença entre fé e apenas citar algumas coisas, ainda que seja a palavra de Deus. É aquilo que a gente tanto fala, irmãos. Abrir a Bíblia Sagrada, no Salmo 91, não diz nada, se eu não tenho fé naquele Deus que ali está declarado. Recitar versículos bíblicos sem ter fé no coração é mera repetição de palavras, não nos ajudará em nada. E às vezes essas repetições servem mais para esconder o que eu não tenho dentro de mim, do que propriamente dita dizer que confio em Deus. Às vezes é mais para convencer outras pessoas do que a mim mesmo sobre a situação que eu estou passando. Estou passando um problema, uma situação grande, não tenho fé no meu coração, não tenho a crença absoluta em Deus, não tenho fé. Não, mas sabe, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Não adianta nós citarmos a Bíblia se está em desacordo com a palavra. Lembramos que em Mateus capítulo 4, Satanás citou a Bíblia para Jesus. Satanás não inventou versículos versículos que não existiam na Bíblia, ele citou a Bíblia para Jesus. Mas no entanto estavam
ele não estava submisso à vontade de Deus. Logo, o texto que ele citava era só por citar, não tinha valor algum. Meus irmãos, para que a nossa fé venha ter valor diante de Deus, Eduardo, é preciso nós preencher o nosso interior de obediência e fé e amor à palavra, e consequentemente a Deus. Posteriormente a isso, aí sim, eu posso proferir as Escrituras Sagradas, eu posso falar das Escrituras Sagradas. Como tem uma história na Inglaterra, muitos anos atrás, tinha um ateu que negava a existência de Deus, não cria nas Escrituras Sagradas, em hipótese alguma, e tinha um pregador na época, itinerante, que pregava em vários lugares, e um dia esse ateu estava indo até esse local onde esse pastor estava pregando, e alguém questionou ele: mas fulano, tu não é ateu, tu não acredita na palavra, tu não acredita em Deus? Ele disse: mas eu vou lá, porque aquele que está pregando acredita naquilo que ele está falando. Ou seja, aquele ateu via que tinha algo diferente naquele pastor, porque ele pregava a palavra, ele recitava a Bíblia, e aquele pastor acreditava naquilo que falava. Amém, irmãos? E obedecia aquilo que falava. Ao nós lemos os evangelhos, nós também notamos que muitas vezes que Jesus estava na sinagoga pregando, o povo ficava maravilhado, irmão Pedro, da sabedoria e da autoridade de Jesus. Mas se nós vemos, muitas das palavras que Jesus pregava eram as mesmas palavras que os mestres da lei pregavam. Os pergaminhos, as escrituras eram a mesma. Mas qual era a diferença? A diferença estava em quem falava o texto sagrado. A diferença é quem pregava o texto sagrado. Então, portanto, irmãos, uma mera repetição das escrituras não tem valor nenhum. Se antes nós banharmos o nosso coração, o nosso interior de fé, de crença nesse Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Então, portanto, vamos falar daquilo que nós cremos, vamos proclamar aquilo que nós amamos e cremos. Se não fizermos isso, de nada vale. Amém? E a fé também requer, irmãos, visão, orientação de Deus. A fé requer isso. Eu tenho fé, mas eu ando conforme eu acho que é. Não, eu não tenho fé, eu acredito em Deus, mas eu ando conforme eu acredito que é as coisas. Eu quero te dizer, se você faz isso, principalmente na tua família, com os teus filhos, com a tua esposa, com o marido, o jeito que tu age no seio da tua família, se tu age assim, querido, se tu não busca uma direção, uma visão, uma orientação de Deus para a tua família, tu estás redondamente enganado. Provérbios capítulo 29, 18 diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz aquele que obedece à lei. Algumas versões diz: aonde não há profecia. Outras diz: aonde não há orientação divina. E para aqueles que têm na Bíblia, principalmente a revista e corrigida, que diz profecia, eu quero lembrá-los que essa palavra profecia no hebraico não é a mesma que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 12, essa igreja ele fala dos dons espirituais. Não é profecia de profetizar como a gente entende hoje. Profecia ali é revelação divina, é orientação divina para a vida. Então, portanto, irmãos, a fé que nós temos requer uma orientação divina, requer uma visão de Deus para as nossas vidas. E aonde nós encontramos, o texto mesmo revela, como é feliz aquele que obedece
A orientação divina está justamente aqui, irmãos. E se não há uma orientação divina, se não há uma visão de Deus para a nossa família, irmãos, eu sinto muito em informar, ou Deus nos informa nessa noite, que as nossas famílias vão por água abaixo. Devemos de conhecer as promessas de Deus, para que a fé que habita em nós produz vida, para que a vida se manifeste em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas precisamos ter uma orientação bíblica para as nossas vidas, uma revelação divina para as nossas vidas. Eu tenho certeza, principalmente pais e mães aqui, maridos e mulheres que são casados há muito tempo, já há anos, a probabilidade é bem maior. Quantas vezes nós maridos já pensamos em fazer algumas coisas ruins? As esposas, quantas vezes já pensaram em fazer bobagens? Mas pela orientação divina da palavra de Deus a gente retrocede, não é verdade, irmãos? A gente vê que aquilo que a gente vai cometer, aquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente vai fazer, não é orientação ou revelação de Deus, está em desacordo com as Escrituras, e a gente faz o quê? Dá um passo atrás. Aí que a fé se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma visão, Deus tem orientação de fé para cada pessoa e para cada situação. Essa é a beleza das Escrituras, essa é a beleza do Deus que nós servimos. Ele tem uma visão, Ele tem orientação para cada pessoa e para cada situação que passamos. Nenhuma pessoa está longe dos olhos de Deus. Nenhum cristão, nenhuma família cristã está longe da visão de Deus, a qual Deus não possa alcançá-la e orientá-la nos princípios da palavra. Nós temos de nos alimentar com a visão de Deus e aceitarmos a sua orientação. Em outras palavras, nós não podemos ser rebeldes, irmãos. Deus nos orienta a fazermos tal coisa, nós vamos lá e fizemos totalmente diferente. A orientação divina é: faça isso e isso, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. O marido vai lá e faz totalmente diferente. A esposa seja submissa aos vossos maridos. A esposa é lá totalmente rebelde. E quando o calo aperta na família, recorre à igreja: vamos orar, orem por mim. Eu quero dizer que a oração do rebelde não tem muito valor. Mas na igreja, irmãos, não adianta eu levar uma vida em desacordo com a sua vontade. Na igreja, quem crê em Deus, não adianta eu ter a minha vida desalinhada conforme a vontade de Deus, mas quando o calo aperta, eu recorro: orem por mim, mas uma oração primeira tinha que ser feita: converte essa pessoa, Senhor, converte essa pessoa, converte, porque as pessoas querem a bênção do abençoador, e não querem o abençoador, mas eles querem a bênção. Nós temos que nos alinharmos à visão de Deus, nós temos que aceitarmos a sua orientação, temos que entender que quando nós nos alinhamos à vontade de Deus e seguimos sua orientação, a vontade de Deus é cumprida na terra. Mateus capítulo 6, versículo 10, que diz lá na oração: seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Quando eu alinho a minha vontade à vontade de Deus, quando eu sigo a orientação de Deus na minha vida, na minha família, eu estou cumprindo com a vontade de Deus para mim. E Romanos escreve:
Paulo escreve aos Romanos dizendo que a vontade de Deus é perfeita e agradável. É perfeita, boa e agradável. Quer ter uma família abençoada, meu irmão? Segue a direção de Deus para a tua família. Segue, te orienta pelas Escrituras. Orienta os teus filhos na palavra. Orienta a esposa na palavra. A esposa também compartilha com o marido a palavra. Vamos nos encher de Deus. Por que tudo isso, irmãos? Porque o diabo, nosso inimigo, irmãos, procura a todo momento nos destruir. Você acha que é brincadeira, irmão? Você acha que o diabo está brincando de Satanás? Nós achamos que o mundo espiritual é brinquedo, é parque de diversão, é uma Disney. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz: olha, o diabo anda ao derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Sede sóbrio e vigiai. Louvado seja Deus. Concordar com as circunstâncias, que somente pode ser visto com os olhos naturais, é concordar com o inimigo, irmãos. Qual é a situação que está no teu lar? O teu lar está turbulento? O teu lar está passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma desavença entre o marido e a mulher, o pai, o filho, a mãe, e como está? Se nós olharmos com os olhos apenas naturais para esses problemas, eu vou dizer: esse filho é rebelde, esse filho não presta, essa filha não sei o que, esse marido que Deus me deu, isso aí não sei, essa mulher não sei o que. Se nós olharmos com os olhos naturais para muitos problemas, muitas circunstâncias, irmãos, nós vamos concordar com o inimigo. Claro, quando essas coisas são contrárias à vontade de Deus. Quantas vezes nós fizemos isso, irmãos? O nosso lar está passando pelo vale, e nós olhamos só com os olhos naturais. A dúvida e a incredulidade são manifestações da fé nas mentiras de Satanás. Às vezes deu mais crédito às mentiras do inimigo, manifestamos fé nas mentiras de Satanás, do que manifestamos fé na vontade de Deus para as nossas famílias. Que eu e você, meu amado irmão, viemos realmente crer que Deus ama a família, quer que nós nos dobramos à sua vontade, à sua orientação, para que as nossas famílias possam ser abençoadas pela fé. Como obter a orientação divina? Você pode estar perguntando: pastor, como eu posso obter a visão, a orientação de Deus para a minha vida? Bom, ela passa pela oração e ela passa pela leitura da palavra. Busque ao Senhor com relação à pessoa ou à situação e peça orientação a Deus. Qual é a situação que está acontecendo no teu lar? Busque ao Senhor, ore a Deus, peça orientação ao Senhor a respeito dessa pessoa ou dessa situação, mas que a tua oração não venha ser de forma egoísta e de manipular a Deus, só no sentido para resolver aquele problema. Não é pedir a Deus que faça aquilo que nós queremos que seja feito, mas é o oposto. É nós fazermos o que Deus quer que viemos fazer. Oramos a Deus: Senhor, converta a minha esposa, quando é você que deve se converter. Senhor, converta o meu marido, mas às vezes é você que deve se converter. Quem sabe é nós que estamos errando com o nosso cônjuge.
Quem sabe aos filhos errando, aos pais errando. Peça a Deus, irmãos. Leia as Escrituras Sagradas, medite, como o irmão muito bem falou aqui. Não é uma leitura corrida das Escrituras. Tem aqui a rota romântica, né? Para a serra. Eu até nunca fui. E de romântico eu sou fraco. Sou muito romântico, não. Mas tem a rota romântica aqui. Diz que muito linda, irmã Eva. Um dia peço para o irmão Pedro me levar ali. Vai reacender a chama. Subindo a serra, diz que é muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas a irmã Eva, se nós pegarmos o nosso carro e subirmos a serra a 120 km por hora, nós não vamos ver nada de bonito, porque nós vamos passar tão rápido que nós não vamos ver nada da natureza, da beleza que Deus criou. As Escrituras, a leitura da palavra é a mesma coisa, irmãos. Se nós lermos um texto corrido, eu tenho que ler aqui porque eu já estou atrasado para o serviço, eu tenho que jantar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquele outro, tu vai ler o texto, é igual subir a serra romântica, tu não vai ver nada da beleza. Nós temos que dispensar tempo para leitura e meditação nas Escrituras e oração a Deus, pedindo sua orientação, pedindo a sua visão. Quando entendemos a visão e a orientação de Deus, já não olhamos a pessoa ou a situação com os olhos naturais, mas olhamos como Deus vê a situação. Já não olhamos com os olhos meramente naturais, mas o que Deus tem para mim, o que Deus tem para me ensinar a respeito desse problema. Na vida do cristão, todo problema, toda luta é pedagógica, é para nos ensinar alguma coisa. Eu custei para aprender isso. Toda luta do cristão, toda enfermidade, todo problema, toda dificuldade na família é pedagógica. Deus não desperdiça luta e sofrimento dos seus filhos. Quando nós entendemos a orientação divina, a visão que Deus tem, nós já não olhamos a pessoa, a situação com os olhos naturais, mas como Deus a vê. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque os caminhos e os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos, muito maior. E nós temos uma tendência, irmãos, nós homens e mulheres, homens pecadores e falhos, temos uma tendência de olhar todo problema negativo, toda dificuldade é mal, porque nós queremos sempre tudo de bom, mas Deus não age dessa maneira. Eu repreendo e castigo todos quanto eu amo, te põe zeloso e te arrepende. Deixa eu ver se eu acho aqui um texto sagrado para ler para os irmãos, que o Senhor me traz à mente agora. Vamos ver se eu consigo achar rapidamente aqui. Olha só, eu vou ler aqui, tá, Vitória? Não precisa colocar aí. Hebreus 12, 5 a seguir: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Isso te falando de Deus. Vocês estão esquecendo da palavra de ânimo que ele, Deus, dirige aos seus filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Meus irmãos, queremos ser os beberozinhos de Jesus. Não vai nessa barca, não vai nessa barca. O Senhor nos repreende e nos castiga. Assim, se nós seguirmos o texto, vai dizer exatamente assim como os pais ensinam os filhos e repreendem os filhos, assim é o Senhor. Assim fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, mas não naquilo que se vê. Assim fixamos nossos olhos não naquilo que se vê,
mas no que não se vê. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Se nós olharmos nos nossos olhos naturais, aquilo que está patente aos nossos olhos é uma coisa, irmãos. Mas quando olhamos como Deus vê, nós não enxergamos aquele problema em si. Nós enxergamos muito além. É aquela pequena história. O Júnior me joga uma pedra e me acerta uma pedrada. Eu fico bravo com a pedra, em vez de ficar bravo com quem me jogou a pedra. Às vezes Satanás está cirandando com a nossa família, usando o marido, usando a esposa, usando o filho, e eu fico bravo com a esposa, eu fico bravo com o filho, mas eles são a pedra. Nós temos que entender quem está fazendo essas coisas. Então, portanto, amados, a fé, se nós não encontrarmos a fé em Deus, crer em Deus, o que podemos fazer? Olha, a palavra de Deus é uma riqueza tremenda. Os irmãos sabem disso. Citar a palavra com fé, isto é, crer, renova a nossa mente, irmãos. Renova a mente. Os irmãos já viram, acho que alguns irmãos já viram uns videozinhos aí de algumas pessoas pregando, e de repente esse pregador solta um palavrão no púlpito. Pastor, mulher, seja quem for externo. Para mim, aquilo é que o coração dele está cheio daquilo ali. Ele está acostumado no dia a dia a falar aquelas coisas, e de repente saem da sua boca. Se nós fizermos exatamente ao contrário, citar a palavra com fé, isso renova a nossa mente, irmãos. Renova a nossa mente. Por exemplo, estou doente, o que eu vou fazer, irmãos? Eu vou citar, eu vou ler e vou recitar alguns versículos que falam da cura que Deus fez para mim. Salmo 103, versículo 3. Ele quem sara todas as suas enfermidades. Recitar a palavra, orar a palavra de Deus. Eu me lembro, irmãos, de um irmão, André conhece, Heraldo. Ele tinha pedra nos rins. E diz que quem já teve pedra no rins diz que ele é terrível. Terrível, terrível, terrível. E um dia, a noite atacou. E a dor foi terrível. Ele já estava deitado. E ele disse que só resbalou da cama, dobrou os seus joelhos e começou a orar. E disse: Deus, a tua palavra diz que tu és o socorro bem na hora da angústia. Recitou o salmo. Ele disse que se levantou dali, foi no banheiro para urinar e urinou as pedras. Amém. Não é recitar da boca para fora, é recitar com o coração aquebrantado, um coração contrito, um coração cheio de fé, crendo que essa escritura é poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. E recitar a palavra, isso não é uma repetição mecânica de palavra. Eu vou recitar aqui uma palavra, um texto isolado. Não é assim. Estamos citando a palavra para renovar a nossa mente e edificar a nossa fé nas Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a nossa mente é renovada pela palavra, ela entra no nosso coração, aí então a nossa fé é ativada, irmãos, na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Mas tudo também começa por aqui. Quando as Escrituras se tornam real para nós, começamos a crer que Deus é poderoso para agir em nosso favor. Quando a palavra de Deus se torna real para nós, começamos a crer em Deus que Ele é poderoso para agir em nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, a nossa fé, irmãos, tem uma direção, e a direção é Deus, é descansar em Deus. A nossa fé deve descansar em Deus e não nas nossas habilidades. Não, eu resolvo isso. Não, esse problema eu resolvo, essa questão da minha família eu resolvo. Não, irmãos, a nossa fé deve descansar em Deus e não nas nossas habilidades.
Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, ele diz, que ele foi ter com os Coríntios não com palavras persuasivas. Para quê? Para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé tem que estar baseada no poder de Deus e não no conhecimento meramente humano, porque senão não tem valor nenhum, irmãos. Não passamos de religiosos. E para finalizar, comece, irmãos, a confessar com realidade na esfera natural aquilo que Deus já tem te mostrado no mundo espiritual. O que é isso, irmãos? É aquilo que Deus já me mostrou pela sua palavra, é aquela orientação de Deus pela sua palavra, é eu declarar, é eu começar a confessar no mundo espiritual: a minha família será abençoada, a minha família vai ser reestruturada, Deus vai restituir a minha família, Deus vai salvar os meus filhos, Deus vai salvar a minha esposa, Deus vai salvar o meu marido, Deus vai unir a família. Comece a confessar isso, irmão, na esfera natural, aquilo que Deus já tem te mostrado na sua palavra. Veja as promessas de Deus com os olhos da fé. O texto que nós lemos, o texto inicial, Hebreus 11:1. A visão da fé não significa ignorar as circunstâncias, mas sim vencê-las. Não, eu declaro que a minha família é só bênção, vive em paz, quando na verdade ela está toda bagunçada. Visão de fé não significa, irmãos, ignorar as circunstâncias que estamos passando. Pastor, como eu vou confessar que a minha esposa vai ser salva se ela não é ainda? Não, tu não vai renegar, tu não vai negar essas circunstâncias reais. Muito pelo contrário, sim, tu vai vencê-la ela. Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 21. Vitória, coloca aí. Romanos capítulo 4, versículo 19 a 21. Vamos ler esse texto porque é muito importante. Romanos 4, 19, Vitória. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Passa. Mas mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Versículo 21. Estando plenamente convencido ou convicto de que Ele era poderoso, Ele, no caso Deus, é poderoso para cumprir o que havia prometido. Aqui, Abraão, ele não ignorou a circunstância que ele estava com 100 anos de idade e já não tinha mais vitalidade. Abraão não ignorou a situação da sua esposa, que era estéril, não podia ter filho. Ele não ignorou isso, mas Abraão enfrentou a circunstância. Seu corpo com 100 anos, a sua esposa estéril. Para quê? Para continuar crendo que Deus, aquele que fez a promessa, é poderoso para cumprir a promessa. Então, nesta noite, irmãos, pela orientação da palavra de Deus, comece a declarar, a confessar: a minha família será uma família abençoada, ainda que hoje não é abençoada. Deus irá salvar o meu marido, Deus irá salvar os meus filhos, Deus irá salvar o meu marido, ainda que hoje não é, mas continua crendo, continua confiando. A fé não ignora a realidade, ela crê que a palavra de Deus é mais poderosa do que a própria realidade que está vivendo. Para finalizar, o texto diz: o Deus que dá vida aos mortos
chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Romanos 4, 1, parte B do versículo. Deus dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Então, amados, eu quero te dizer, se o teu lar está turbulento, se tu está com problemas na família, com os filhos, com tudo, eu quero dizer que o nosso Deus chama à existência aquilo que não existe. Deus vai dar vitória. O Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai dar vitória. Vamos nos submeter à sua palavra, vamos nos submeter ao seu querer, porque o nosso Deus é poderoso para chamar à existência aquilo que não existe, como já existisse. Amém, queridos? Vamos nos pôr em pé para nós orarmos ao Senhor. Como está a tua família, meu irmão? Como está a tua família? É uma pergunta que você deve de responder para você mesmo. Como você deseja que a tua família esteja daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses? Como é o desejo, o teu desejo? Pastor, com meus olhos naturais, hoje olhando para a minha família, eu não consigo olhar a solução. Bom, aí eu vou concordar com você, porque se eu olhar para os problemas que eu tenho com os olhos naturais, eu também vou achar, não tem solução. Mas, se nós olharmos como Deus vê, se nós temos fé como Deus tem para nos dar a fé, Deus tem poder para transformar as nossas famílias num lar de tribulação para um lar de paz e de vitória. Para isso, eu peço que todos venham aqui na frente, todas as famílias. Não vou botar a faca no pescoço de ninguém. Você quer vir, vem. Pastor, não quero, eu quero ficar aqui no banco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, no nome do Senhor Jesus, nós queremos levantar a nossa voz, não nos sentindo, Senhor amado, de soberba, mas muito pelo contrário, com muita humildade, levantamos a nossa voz diante do trono da graça, da onde advém toda a graça e a misericórdia do Senhor. Pai querido, oramos pelas famílias que estão aqui na frente, oramos, Senhor, em nome de Jesus pelas famílias, oramos pelos pais,